Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado esse recesso, que vocês tenham descansado um pouquinho. A gente vai falar hoje sobre os indicadores de atividade e endividamento empresarial. Então, a gente ainda vai estar falando sobre análise das demonstrações contábeis na área de indicadores, agora olhando para os indicadores de atividades, que são basicamente indicadores que medem o ciclo, ciclos dentro da empresa, ciclos de atividade, por exemplo, quanto tempo demora para girar os estoques, para mim vender completamente os estoques que eu comprei, quanto tempo leva para mim receber dos meus clientes e tudo mais. Esses são exemplos de indicadores de atividade, a gente vai estar olhando para um deles. E também os indicadores de endividamento, que são relacionados a o quanto de dívida a empresa tem em relação aos seus ativos, quanto de dívida a empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido, entre outros. Tá joia? Então vamos lá para a nossa aula. Então, o que é o ciclo operacional de uma empresa? Então, o ciclo de operacional é o ciclo de atividades de uma empresa. Então, o que a empresa faz? Ela compra os seus estoques, ela deixa estocado por um tempo, ela vende e um tempo depois ela vai receber por esse valor. Se ela vender a prazo, ela vai receber depois que ela realizou a venda. Se ela realizou a venda à vista, ela vai receber na hora. Enfim, então o ciclo começa com a aquisição, compra dos insumos ou das mercadorias, a estocagem, depois a venda, depois o recebimento. Então, os indicadores de atividades mensuram as durações da fase operacional de um ciclo. Então, é isso que os indicadores de atividade visam mostrar, visam demonstrar. Então, os indicadores de atividade visam a mensuração das diversas durações de um ciclo operacional, que envolve todas as fases operacionais típicas de uma empresa. Esses, esses ciclos, eles vão influenciar outros indicadores. Por exemplo, esses indicadores determinam a liquidez dos estoques, então quanto tempo os estoques vão demorar para se tornar dinheiro, os valores a receber de clientes, valores devidos a fornecedores, respectivas rotações, os giros dessas atividades, enfim. Então, o ideal para a empresa é que esse ciclo seja o menor possível, que ela venda a maior quantidade de produtos no menor tempo possível, então de forma que o ciclo se reduza, ela tenha mais giros de estoque. É claro que dependendo a atividade que a empresa tiver, ela vai ter um ciclo maior ou menor, então sempre tem que ter ideia desses valores em relação a um benchmark, a uma comparação com outras empresas. Então, por exemplo, uma empresa, uma revendedora de automóveis, ela naturalmente vai ter um ciclo maior, ela vai vai manter os seus carros em estoque por mais tempo, ela vai vender para os clientes em um prazo maior. Então, há um ciclo maior entre a compra e a recebimento por aquele ativo, por aquele estoque. Em comparação, um mercado que tem que ter um giro muito alto é o de supermercados, porque muitos dos produtos que tem ali são perecíveis, então tem que haver um giro muito alto desses estoques. E claro, dentro do próprio supermercado vai ter produtos com um giro maior do que outros. Então, enfim,
Mas, de maneira geral, quanto maior o giro, quanto mais rápido for esse giro, quanto menor for o ciclo operacional, melhor. Então, quais que são as possíveis estratégias para reduzir esse ciclo? Os prazos para pagamento, então negociar prazos para pagamento dos fornecedores mais estendidos. Então, o ideal é sempre pagar o fornecedor com o prazo mais longo possível, é claro, sem uma incidência de juros muito alta. Utilizar os descontos de duplicatas para diminuir esse giro, para transformar os créditos que tem ali de recebimento dos clientes em dinheiro mais rápido, fazer uma melhor gestão dos estoques, otimizando o nível de estoque para reduzir o tempo de permanência dos produtos, enfim. Essas são uma entre outras estratégias que a gente pode utilizar para reduzir esse ciclo. E quais que são os indicadores que medem esses ciclos? A gente tem aqui um exemplo do prazo médio de estocagem. Esse indicador indica o tempo médio necessário para a completa renovação, ou seja, a venda dos estoques da empresa. A fórmula para as demonstrações financeiras anuais desse indicador é o estoque médio dividido pelo custo do produto vendido. Então, o que é o estoque médio? Se eu tiver a demonstração financeira de 2 anos, eu pego o estoque do ano 1, do ano 2, somo eles e divido por 2. Isso vai me dar o estoque médio. O custo do produto vendido é de um único ano, pode ser de um único ano. Isso tudo dividido, então o estoque médio dividido pelo custo do produto vendido, CPV, vezes 360, isso vai me dar a quantidade de dias que o estoque fica, a quantidade de dias que o estoque demora para ser renovado. Então, é o prazo médio de estocagem. O resultado é expresso em dias. Para obter o resultado em meses, multiplica-se por 12 em vez de 360. Então, o impacto do prazo médio nos negócios. Então, importante. Quanto maior for esse índice, maior é o prazo que diversos produtos permanecerão estocados e, em consequência, mais elevados serão as necessidades de investimentos em estoques. Então, quanto menor for esse indicador, melhor para a empresa. Então, é claro, em relação a empresas comparáveis. Esse indicador mede a eficiência da administração de estoque. Ele influencia o retorno global da empresa, o retorno sobre o ativo, e um prazo maior de estocagem exige maior investimentos no ativo e constitui um fator redutor no retorno dos investimentos. Então, quanto maior for o prazo médio de estoques, menor tende a ser o retorno sobre os ativos, porque ele não está tendo um giro muito grande. E o giro dos estoques, a rotação dos estoques, é calculado dividindo-se 360 pelo prazo médio de estoques. Então, esse cálculo identifica o número de vezes em que os estoques giram, se renovam durante um ano considerado. Então, por exemplo, se o prazo médio de renovação de estoques, o prazo médio de estocagem, for de 45 dias, ou seja, um mês e meio, o número de giros em um ano será de 8. Então, 365 dividido por 40, 360, né, dividido por 45, dá um resultado de 8 giros por ano. Então, durante um ano, esse estoque vai se renovar 8 vezes. A interpretação é, em média, os estoques são vendidos a cada um mês e meio, determinando um giro de 8 vezes no exercício, que é 360 dividido por 45. Então, pegando os dados da nossa empresa de exemplo, a CIA Natureza, a gente tem aqui o cálculo do prazo médio de estocagem dela.
Então, o prazo médio de estocagem vai ser o estoque médio, então é o que eu falei, o estoque médio do ano 1, aqui, que é o X7, vai ser 251,1 mais 333,6 dividido por 2, isso vai me dar o estoque médio, dividido pelo custo dos produtos vendidos, que foi de 1.154,7, vezes 300, isso, então o estoque médio dividido pelo custo do produto vendido, vezes 360, vai me dar um prazo médio de estocagem de 91 dias, em média. E o giro que isso me dá vai ser 360 dividido pelo resultado que eu encontrei, que vai ser 3,95. Então, quase 4 vezes durante o ano. Então, o que dá para interpretar desses resultados? A empresa mantém os seus produtos em estoque, em média, por 91,1 dias. E os estoques são renovados 3,95 vezes no ano, ou aproximadamente 4 vezes no ano. Então, quais que são os benefícios de ter um menor prazo médio de estocagem? São menos investimentos, então eu preciso de menos capital investidos em estoque, eu vou precisar de menos capital de giros, porque eu vou estar recebendo dos meus clientes de forma mais rápida. Menores custos, a redução de juros, gastos com armazenagem, controle dos produtos e instalações, maior eficiência, otimização dos recursos humanos e materiais dedicados à gestão de estoques, e melhor retorno, aumento do retorno sobre o ativo total da empresa. Então, todos esses são benefícios de se ter um prazo médio de estoques menor. Agora que a gente já falou dos indicadores de atividade, de um indicador de atividade, que é o prazo médio de estoque, a gente vai falar sobre alguns indicadores de endividamento e de estrutura de capital. Uma análise detalhada dos principais indicadores revelam a composição das fontes de recursos e comprometimento financeiro da empresa. Então, o que são indicadores de endividamento? Qual que é a finalidade desses indicadores? É aferir, medir a composição das fontes passivas dos recursos de uma empresa. Ou seja, medir qual é a composição do lado do passivo e do patrimônio líquido de um balanço patrimonial da empresa. Então, através desses indicadores, eu vou conseguir saber se a empresa está captando recursos de fontes externas ou internas. Ou seja, se ela está captando fontes captando recursos de empréstimos de terceiros, ou se ela está captando de recursos próprios, dos próprios sócios da empresa, que é o patrimônio líquido. Então, a finalidade dos indicadores de endividamento é medir essa composição do passivo. Eles revelam o quanto de recursos próprios, PL, e de terceiros são utilizados para financiar os seus ativos, em termos percentuais. Então, quantos por cento dos recursos da empresa advém de recursos de terceiros, de empréstimos, de financiamentos e outras obrigações, e quanto de recursos ela capta dos seus próprios sócios ou de suas próprias atividades, dos lucros acumulados pela atividade da empresa. Então, a importância desses indicadores é que eles avaliam o grau de comprometimento financeiro perante a credores e a capacidade de cumprir os compromissos de longo prazo. Então, a gente pode imaginar que uma empresa que tem um endividamento maior, ela está suscetível a um risco financeiro maior, porque ela tem as obrigações ali a cumprir, e isso pode causar dificuldades financeiras dependendo
em uma crise, por exemplo, uma situação onde há uma redução nas receitas, isso pode gerar atrasos e tudo mais. Então, agora falando desses indicadores, alguns desses indicadores. Então, o primeiro deles é a relação de capital de terceiros pelo capital próprio. É o, é o P, é o passivo, dividido pelo PL. Então, a fórmula é bem simples. É o passivo circulante mais o passivo não circulante, ambos médios, dividido pelo patrimônio líquido médio. Então, a definição desse indicador. Ele revela o nível de endividamento da empresa em relação ao financiamento por recursos próprios. Indica quanto foi levantado de capital de terceiros a cada indica quanto foi levantado de capital de terceiros para cada R$ 1 de capital próprio investido. A interpretação. Se o P dividido pelo PL for igual a 0,7, cada R$ 1 de recursos próprios foram captados 70 centavos de dívidas. O resultado superior a 1 indica a maior dependência financeira da empresa em relação aos recursos de terceiro. Então, se eu tiver um passivo maior do que o PL, o meu resultado desse indicador vai ser maior que 1 e indica que eu estou captando mais recursos de terceiros do que eu tenho de recursos próprios, de recursos dos sócios da empresa. Outro indicador é o da relação de capital de terceiros pelo ativo total. Então, a fórmula é parecida. É o passivo circulante mais o passivo não circulante médio, tanto passivo circulante médio mais passivo não circulante médio, dividido pelo ativo total médio. Então, esse indicador, ele mede a dependência financeira, ele mede a porcentagem dos recursos totais da empresa financiado pelo capital de terceiros. Então, se o passivo dividido pelo ativo total for de 60%, ou 0,6%, 60% dos ativos são financiados por dívidas e 40% são financiados com capital próprio. Então, quanto maior a relação, mais elevada a dependência financeira da empresa. Então, quanto maior for esse indicador, maior é a dependência da empresa de recursos de terceiros. E esses indicadores, eles influenciam a alavancagem financeira da empresa. Então, o que é a alavancagem financeira? As empresas, quando captam recursos de terceiros, eles estão alavancando seus resultados. Eles têm um resultado maior porque eles têm um capital que eles captam a um valor, uma taxa de juros, e eles conseguem um retorno maior do que o valor dos juros pagos. Então, isso que é a alavancagem financeira. Só que eles estão também suscetíveis a um risco maior. Então, do mesmo jeito que num momento de aumento nas vendas, a alavancagem financeira vai fazer com que os resultados sejam maiores, no momento de queda, uma alavancagem financeira maior pode significar também um prejuízo maior. Então, o risco, a volatilidade dessas empresas tende a ser maior. É importante analisar o custo da dívida, os juros em relação ao retorno produzido pelas aplicações desses recursos. Então, quando o retorno dos ativos supera o custo do endividamento, pode ser interessante elevar o índice, só que também se eleva o risco, né? A empresa toma empréstimo pagando juros menores do que o retorno obtido pela aplicação desse capital.
Então, eventuais restrições no crédito ou elevação significativas na taxa de juros podem repercutir negativamente sobre a saúde financeira da empresa. Depende da liquidez da empresa em sustentar o endividamento mais elevado e da conveniência com a taxa de risco financeiro mais alta. Então, se a empresa estiver, se os investidores, se os acionistas, se os proprietários da empresa estiverem propensos, se eles estiverem de acordo com ter um risco maior, eles podem aumentar a alavancagem, mas eles têm que estar cientes de que o aumento desse endividamento, o aumento desses indicadores de endividamento vão significar um aumento no risco dessa empresa. Outro indicador que está relacionado à estrutura é o indicador de imobilização dos recursos permanentes. Esse não é um indicador de endividamento, mas é um indicador da estrutura do ativo da empresa. Então, a imobilização dos recursos permanentes, a fórmula dela é o ativo circulante, o ativo não circulante médio, então o ativo permanente, o ativo que está ali, que vai se tornar dinheiro em um prazo maior do que um ano, dividido pelo passivo não circulante mais o PL médio. Então, a definição esse indicador revela a porcentagem do passivo permanente, ou seja, o patrimônio líquido mais o passivo não circulante, que se encontra imobilizado em ativos não circulantes. Um índice de imobilização de recursos permanentes maior do que 1, ou seja, maior do que 100%, revela que os recursos permanentes insuficientes para financiar as aplicações não circulantes, utilizando fundos passivos circulantes como reflexos negativos sobre o capital de giro. Então, se a empresa tem um ativo não circulante maior do que o seu passivo não circulante, significa que ela está financiando ativos de longo prazo com capital, com fontes de recursos de curto prazo. Isso é negativo, é um ponto negativo para a saúde financeira da empresa, porque ela está deixando de investir em ativos de mais curto prazo e está necessitando, dessa forma, de maior recursos com um custo maior, que são os recursos de curto prazo, tendem a ter um custo maior. Então, um IRP, uma imobilização de recursos permanentes menor do que 1, indica uma folga financeira. Parte do passivo não circulante financia os ativos de curto prazo, produzindo uma maior liquidez. Observações metodológicas. Considerando os valores nas expressões de cálculo dos índices de endividamento e estrutura são idealmente obtidos em termos de valores médios corrigidos. Analista externo. O critério de correções de valores é difícil de execução na prática, sendo adotada a média aritmética simples baseada nos valores disponíveis. Mas isso tem limitações. Mesmo que esse critério simplificador seja largamente empregado, é importante estar ciente das eventuais contradições nas interpretações do resultado. Então, pegando os dados ali da CIA natureza, quais que são os indicadores, quais que são os resultados que a gente encontra para esse exemplo? Então, tendo um passivo circulante, aqui temos uma tabela onde apresenta o passivo circulante médio e como que chegou a esse valor. Então, o passivo circulante médio foi de 1.017,9, o passivo não circulante médio foi de 334,2 e assim por diante. E o cálculo dos índices que a gente conversou aqui está em negrito. Então, a relação de capital de terceiros
dividido pelo capital próprio. A gente tem o resultado ali de 1,96. Significa que para cada R$ 1 de ativos próprios, a empresa captou, e de recursos próprios, a empresa captou 1,96 de recursos de terceiros. Então, ela tem um percentual de recursos de terceiro bem maior do que o valor de capital próprio. Então, para cada R$ 1 de recursos de próprios investidos pelos acionistas, a empresa obteve 1,96 de terceiros. A proporção considerada alta, sugerindo maior risco financeiro. Agora, o índice de capital de terceiros dividido pelo ativo mostra a mesma ideia. A empresa financia sua atividade utilizando 66% de recursos de terceiros e somente 34% de recursos próprios. Confirma a conclusão obtida na relação dívida e capital próprio. Então, a empresa se financia mais com recursos de terceiros do que com recursos próprios. Analisando a imobilização de recursos permanentes, que deu um resultado de 0,63, a gente tem que 63% dos recursos não circulantes e os próprios são alocados em ativos de natureza não circulante. Então, 63% dos ativos imobilizados são financiados pelos passivos não circulantes, pelos passivos de longo prazo. Considerações finais. Para uma análise completa desses indicadores, é necessário ter uma noção sobre o custo, sobre os juros que estão sendo pagos por essa dívida e os prazos dessa dívida. Então, as taxas de juros reduzidas e prazos de amortizações mais longos podem eliminar boa parte do risco financeiro. Então, dependendo dos prazos e das taxas de juros que estão naqueles financiamentos, o risco financeiro ele é bem mitigado. Vale a pena correr aquele risco porque o custo é baixo em relação ao retorno potencialmente obtido. Por exemplo, no Brasil, um financiamento através de recursos do BNDES costumam oferecer condições favoráveis aos tomadores dos recursos. Então, o BNDES normalmente oferece taxas de juros baixos com prazo de pagamento longo. Então, isso, por mais que seja um passivo, minimiza bastante os riscos envolvidos com operações de crédito, certo? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham tirado proveito, tirado bastante conhecimento, e nos vemos nas próximas aulas. Prestem atenção no ambiente virtual de aprendizado de vocês, o Moodle, nas atividades que estão disponíveis lá, que serão disponibilizadas lá, e até a próxima.